Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula para vocês sobre distúrbios hereditários da coagulação. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, bora lá. Quando a gente fala de distúrbio hereditário da coagulação, eu vou pensar em três doenças que são mais prevalentes na população. Em primeiro lugar, em prevalência, eu tenho a doença de von Willebrand, que é a mais comum, em que você vai ter a deficiência do fator de von Willebrand. Em segundo lugar, eu tenho a hemofilia A, em que você vai ter deficiência do fator de coagulação número 8. E em terceiro lugar, eu tenho hemofilia B, deficiência do fator de coagulação 9. Então, A, B, ordem alfabética, 8, 9, ordem numérica. Tudo bem? É importante ressaltar que cada uma dessas doenças, elas apresentam a deficiência, né, por mutação no gene que controla aí a síntese de um determinado fator da coagulação, tá? É muito difícil ter um distúrbio hereditário da coagulação que seja poligênico, que afete vários fatores da coagulação, beleza? Então, a hemofilia, gente, é um distúrbio hereditário da coagulação ligado ao X, né? Porque o gene que vai codificar aqui o fator 8 na hemofilia A e codificar na hemofilia B o fator 9, né? Que seria o gene que vai codificar o fator deficiente nessas hemofilias, ele está situado no braço longo do cromossomo X, tá? Então, a mulher, ela sempre vai carregar o alelo desse gene deficiente, ela vai ser chamada de portadora ou carreadora. E a doença ela vai se manifestar apenas em pacientes do sexo masculino, que vão ser, né, os portadores da doença e não um portador apenas do alelo, tá? Então, a gente diz que tem hemofilia, justamente porque, por exemplo, um homem que ele tem cromossomo X e cromossomo Y, se ele tem um cromossomo X com produção deficitária desse fator da coagulação, ele vai ter problema, né? A mulher, ela tem 2 cromossomos X. Então, se um der problema, tem o outro para suprir essa deficiência, tá? Então, galera, de acordo com a porcentagem de atividade do fator de coagulação, a hemofilia ela vai ser classificada. Então, ela vai ser classificada em hemofilia leve, quando tiver atividade do fator de coagulação entre 30% e 5%, moderada entre 5% e 1%, e se tiver atividade do fator de coagulação menor do que 1%, eu digo que ele tem uma hemofilia grave. Então, olha aqui essa árvore familiar. Aqui eu tenho uma mulher que ela é portadora do alelo, né? Ela é carreadora do gene da hemofilia. Por isso que ela tá em roxinho aqui. E veja que ela tem uma atividade do fator de coagulação de 55%. O valor de 55% sequer entra em nenhuma dessas classificações. Por quê? Porque a gente não diz que ela vai ter hemofilia. Mulher não tem hemofilia. Beleza? Por outro lado, aqui a gente tem um paciente do sexo masculino, em que você vai ter 1% de atividade do fator de coagulação, né? E aí, 1% de atividade do fator de coagulação, ele pode dizer que a gente tem uma hemofilia moderada. Então, se você olhar cada uma desses participantes dessa árvore familiar, você vai ver que bate, tá? Mulher não tem hemofilia. Então, a clínica da hemofilia A e B é exatamente a mesma, tá? Antes de falar da clínica, né, que a gente fala principalmente de hemorragia como principal sinal da clínica, né, de hemofilia A e hemofilia B, né? Então, por que acontece essa hemorragia? Porque a gente tem que lembrar que o fator 8 da hemofilia A e o fator 9 da hemofilia B, os dois, eles estão envolvidos, né? Quando a gente fala em uma situação in vitro, a gente fala de via intrínseca, extrínseca e comum, e quando a gente fala de in vivo, a gente fala de iniciação, amplificação e propagação, né? Então, esses dois fatores, seja na via intrínseca, seja na fase de propagação, que ocorre em vivo, você vai ter a junção do fator 8 e do fator 9 para formar o que a gente chama de complexo tenase ou chase intrínseca, tá? Isso na via intrínseca ou na parte de propagação do que acontece realmente no corpo humano em vivo. E aí, eles vão formar essa chase intrínseca. A chase intrínseca formada por esses dois fatores faz a ativação do fator número 10, que junta com o fator número 5, que é o complexo chava, 10 e 5 ativado. Esse complexo chava a gente chama também de complexo protrombinase, que vai converter protrombina em trombina. Aí a trombina vai converter
né, fibrinogênio em fibrina, e aí você vai ter formação de um coágulo, né, que é simplesmente o trombo plaquetário reforçado por uma rede de fibrina. Isso é hemostasia secundária, gente. Ou seja, o paciente com hemofilia, ele vai ter hemorragia porque ele vai ter um problema na hemostasia secundária. A via intrínseca vai ser interrompida, a propagação vai ser interrompida, tá? Então, ele vai ter uma hemostasia primária funcionando. Então, a hemostasia primária, eu estou falando de adesão, agregação e ativação plaquetária. Isso vai funcionar direitinho, vai provocar um estancamento inicial daquele sangramento. Só que na hora que ele está parando de sangrar, ele volta a sangrar de novo profusamente. Por quê? Porque você teve uma hemostasia primária, formou o tampão plaquetário a partir desses processos de adesão, agregação, ativação plaquetária, só que você não tem a rede de fibrina reforçando aquele tampão plaquetário, formando o que a gente chama de coágulo. E aí você vai ter sangramento de novo, tá? E é o que acontece na clínica da hemofilia, hemorragia, galera. Então, ó, na hemofilia, a gente tem que essa hemorragia, ela vai se manifestar principalmente como hemorragia de mucosa, e aí eu penso em epistaxe, que é hemorragia epistaxe, que é a hemorragia da mucosa nasal. Eu penso em hemorragia do sistema gastrointestinal, da mucosa gastrointestinal, pensando aí em melena, em hematêmese. E ele vai ter também muito hematoma subcutâneo, hematoma intramuscular e hematoma interarticular, tá? Isso é uma característica da hemofilia, ela tem grande quantidade de hematoma subcutâneo, intramuscular e intraarticular, o que não vai estar presente tanto na doença de von Willebrand, tá? E aí o que acontece? De acordo com essas hemorragias, a hemofilia ela vai ser classificada em grave, moderada e leve. Quando eu falo de uma hemofilia do tipo grave, que é o que vai acontecer em 70% dos pacientes com hemofilia A e de 20 a 45% dos pacientes com hemofilia B, né? A gente vai ter nessa forma grave da hemofilia sangramentos que vão ser desencadeados espontaneamente, né? Então você vai ter um sangramento com pequenos golpes, com movimentos bruscos ou contrações viscerais intensas, já causa sangramento aí. Então é aquela pessoa que vai começar a sangrar do nada, né? É um hemofílico grave. E aí eu tenho a hemofilia moderada, em que você vai sangrar em resposta a pequenos traumatismos ou pequenas cirurgias, né? E eu tenho o leve, em que apenas grandes traumas ou grandes cirurgias vão causar aí uma hemorragia. Aí, galera, né, uma coisa legal que a gente tem na hemofilia, que é bem frequente, é o que a gente chama de hemartrose. A hemartrose, ela é simplesmente um hematoma intraarticular. Na hemartrose, você vai ter extravasamento do sangue dos capilares sinoviais para dentro da cavidade sinovial, tá? Então, um sangramento intraarticular das articulações sinoviais ali, vindo dos capilares sinoviais. E ele vai ocorrer, geralmente, quando a criança está entre os 2 e 4 anos de idade, ela começa a deambular sem ajuda dos pais. Aí ela vai começar a ter esses hematomas intraarticulares, né? Que vão afetar aí em ordem, né? De maior para menor prevalência de articulação afetada. Tem joelho ganhando, porque sustenta o peso do corpo inteiro. Daí eu tenho cotovelo, tornozelo, articulação coxofemoral, nessa ordem de decréscimo de prevalência. E aí, como que vai se manifestar essa hemartrose, que é esse acúmulo de sangue, né, essa hemorragia intraarticular? Ela vai se manifestar clinicamente com uma monoartrite, ou seja, uma inflamação daquela articulação. Então, a articulação ela vai ficar edemaciada, dolorosa, né, vai se formar ali um eritema. Você vai ter como resposta aquela monoartrite um espasmo muscular, ou seja, a articulação vai ficar semi-flertida por conta desse espasmo muscular, e vai ser uma articulação de difícil mobilização, porque ela vai estar dolorosa e semi-flertida, tudo bem? E aí o que acontece? Quando eu tenho essa hemartrose recorrente, eu não trato o paciente hemofílico que está sempre tendo esse extravasamento de sangue para dentro da cavidade sinovial, eu vou chegar, através dessas hemartroses repetitivas e não tratadas, ao que a gente chama de artropatia hemofílica, tudo bem? Na artropatia hemofílica, você vai ter, por conta da irritação causada pelo sangue ali naquela articulação, você vai ter espessamento da membrana sinovial, você vai ter degeneração da cartilagem, degeneração óssea,
você vai ter surgimento de fibrose naquela articulação, deformação articular e perda funcional na articulação. Ao mesmo tempo, o edema e a dor vão fazer com que aquela pessoa, principalmente uma criancinha, né, não queira usar aquela articulação. Limite o movimento daquela articulação, o que vai causar atrofia dos músculos articulares. Então, aqui nessa imagem, eu tenho um paciente, né, que a gente vê uma hemartrose, paciente hemofílico com hemartrose. Aqui eu tenho um joelho que ele está edemaciado. Aqui eu vejo atrofia muscular generalizada. Aqui eu vejo deformidade da articulação do tornozelo. Eu vejo artrelhos em garra, deformados também. Beleza? E aí, eu tenho também na hemofilia o que a gente chama de pseudotumor hemofílico. O pseudotumor hemofílico ele vai ser simplesmente um hematoma encapsulado, e aí você vai ter dilatação progressiva desse hematoma encapsulado através de hemorragias repetitivas, tá? Onde que vai acontecer esse hematoma encapsulado que a gente chama de pseudotumor hemofílico? Ele vai acontecer na fáscia, no músculo, nos ossos, principalmente ossos longos, ossos do crânio, ossos da pelve. Tudo bem? E a gente vai identificar ele através de exames de imagem, principalmente a ressonância magnética, que é um exame de imagem com alta resolução, mas também pode ser identificado a raio-x. Aqui eu tenho um raio-x com pseudotumor hemofílico, ó. Olha aqui, isso aqui é o pseudotumor hemofílico. Que bonitinho, apontado pela setinha. Aí, você vai ter, né, diagnóstico laboratorial da hemofilia, tá? Você vai ter o diagnóstico clínico e aí você vai pedir exame de laboratório. Então, a hemofilia, você vai ter alteração, quando a gente fala de exame in vitro, a gente vai ter alteração da via intrínseca, tudo bem? Então, quais são os exames que vão ter, né, que vão medir alterações na via intrínseca, né? Quais são eles? Eu tenho o tempo de coagulação, que vai medir ali a alteração na via intrínseca e na via comum. Eu tenho o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, que também vai medir ali a alteração na via intrínseca e comum. E aí, né, com o TTPA, né, mostrando esse prolongamento e o tempo de coagulação mostrando o prolongamento, às vezes nem precisa pedir o TC, pede só o TTPA, geralmente, né? Aí eu vou fazer a dosagem, né, coagulométrica do fator. E aí eu vou dosar o fator 8 e vou dosar o fator 9. Então, quando eu tenho TTPA, eu posso dizer apenas que eu tenho um paciente hemofílico. Para eu saber se é uma hemofilia A ou B, eu preciso fazer a dosagem coagulométrica do fator 8 e do fator 9, para dizer se ele é um hemofílico A ou um hemofílico B. Quando eu pedir o tempo de sangramento, ele vai estar normal. Por quê? Porque o exame de tempo de sangramento, ele diz respeito à hemostasia primária. E a hemostasia primária, que é a adesão, ativação e agregação plaquetária, está funcionando normalmente. Então, vai dar beleza, normal. O tempo de protrombina, ele vai avaliar as vias extrínseca e comum. Então, normais. Beleza, vai dar normal. O TT também, vias extrínsecas e comum. Então, só o que vai dar errado é o TTPA, o TC, e aí você vai fazer partir ali para dosagem coagulométrica. Aí, galera, para tratamento da hemofilia, né, eu vou ter tratamento daquele episódio de sangramento, sangrou, eu vou repor o fator, tá? Não tem fator, tratamento da hemofilia paliativo, reposição do fator. Se for hemofilia A, eu vou repor fator 8, se for hemofilia B, eu vou repor fator 9, por infusão desse fator, tá? Aí eu vou tentar elevar a concentração desse fator, né? Fazer infusão do fator de 30 a 50% a mais do que o valor normal, e isso vai ser suficiente para cessar o episódio de sangramento. Se eu tiver um sangramento em local perigoso, se eu tiver um grande trauma ou uma necessidade de correção rápida, daí eu vou tentar elevar o valor do fator a 100%, e quando cessar esse sangramento, eu vou manter em 50% até você ter a cicatrização, beleza? A próxima aula vai ser sobre doenças de vão lembrante. Vou encerrar esse vídeo porque eu tenho que almoçar, beleza? Tchau!